O Salmo de número 32:10 nos diz o seguinte, aqui na nova versão internacional, né, mais conhecida como NVI. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu não sei quais são as dores que você está passando agora. O normal é a pessoa, qualquer pessoa, inclusive o crente, sentir algum tipo de dor, algum tipo de aflição, algum tipo de problema, mas o Senhor protege, sim, a quem neles confia. Protege de um mal maior, protege a sua vida da morte, muitas vezes da morte eterna, ou do afastamento dos propósitos de Deus para a vida da pessoa. Vamos confiar no Senhor, irmãos. A situação pode estar difícil, mas vamos sempre investir a nossa confiança no nosso Deus. Quero convidá-lo agora a cultuar comigo ao Senhor nesse culto que nós fazemos no meio de semana. É um motivo para você reunir a família em torno da televisão, em torno do celular, em torno do notebook, tablet ou computador, e assim termos um tempo juntos de culto. Quem sabe vai ser o seu culto doméstico da semana, mas aproveite essa oportunidade para a realização desse culto. Vamos orar então? Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos nos encontrando nesse culto de meio de semana, onde nós reservamos a quarta-feira à noite para estarmos orando uns pelos outros, mas também ouvirmos a Tua voz através da explicação da Tua palavra, Pai. Receba o nosso culto e, ao mesmo tempo, contamos com a atuação do Teu Santo Espírito nos guiando em todo momento. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo a cantar o hino de número 46 do nosso cantor cristão, que fala: Jesus me transformou, Cristo me amou e me salvou. Por seu imenso amor, Ele me transformou. Então vamos cantar. Esse hino tem uma letra tão simples, mas uma verdade teológica tão profunda que tem a ver com as bases da nossa fé. Vamos cantar esse hino. Se você não puder cantar, preste bastante atenção na letra desse hino e sinta-se abençoado por ele. Vamos louvar ao Senhor. Eu
nesse tempo de intercessão, nós vamos orar por algumas pessoas que estão doentes em nossa igreja e também alguns outros pedidos que chegaram lá no grupo de WhatsApp da igreja, né? Se você não é membro da igreja e quer que nós oremos pela sua vida, você pode colocar uma mensagem aí no chat, que nós vamos, se não orarmos nesse culto, oraremos no outro, entrar na página da igreja no Facebook, e assim nós, através da sua mensagem que você postar lá, nós também estaremos orando nos cultos da igreja. Então, nós vamos orar pelos enfermos e também por alguns irmãos que fizeram os seus pedidos de forma pública através do grupo do WhatsApp da igreja. Vamos orar então. Deus bendito, obrigado, Deus, porque nos sentimos protegidos por Ti. Às vezes sentimos as dores da vida, sentimos as doenças nos atacando, os problemas nos afligindo, mas o importante é que em nenhum momento nós nos sentimos desamparados. Em meio às aflições, em meio às tempestades da vida, nos sentimos abrigados em Tuas asas, abrigados no Teu amor, ó Pai. Obrigado por isso. Eu peço a Deus as Tuas bênçãos sobre a vida daqueles irmãos que estão passando por questões de saúde, ó Pai. Irmã Janaína, ó Deus, que está fazendo exames, com a possibilidade de fazer cirurgia. Esse tempo de pandemia tem dificultado bastante, ó Deus, o tratamento dessa irmã, mas abençoe essa irmã. A irmã Silene também, que está aguardando uma data para fazer essa cirurgia também. Ó Senhor, abençoe essa irmã, ajude, ó Deus, dê forças e coragem, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja enchendo o seu coração de alegria e contentamento. Também peço pela irmã Rosilane, o seu tratamento que faz, ajude essa irmã nas suas lutas, nas dificuldades de saúde que ela apresenta, ó Deus. A irmã Jaqueline também nos tratamentos, no contínuo tratamento de arritmia que ainda apresenta, ajude, ó Deus, essa irmã, abençoe, ó Deus, dê vitória a ela sobre essas lutas que tem enfrentado. Também a irmã Anacleta, a irmã Manuel, ó Deus, possivelmente os mais idosos da igreja, aliás, são os mais idosos da igreja no presente, ó Pai, que Tu abençoes, cuide deles, ajude-os, ó Deus, ampare-os, ó Deus, na velhice, Senhor. Também coloca a vida da irmã Lourdes, da irmã Marilda, nas recuperações do tratamento que fizeram, ó Deus, de problemas de saúde também. Tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos, ó Deus, ajude-as, ó Pai, a estarem completamente saradas do mal que as afligiram, ó Deus. A irmã Janaína também, que ainda continua à espera de cirurgias. Senhor, abençoe essa irmã, tome, ó Deus, debaixo do Teu cuidado e esteja dirigindo todo o processo. Também eu peço pela recuperação da saúde da irmã Dora, ó Deus, abençoe essa irmã, que ela se recupere bem, rapidamente, para que retorne aos cultos presenciais da igreja sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, mas continue, ó Deus, abençoando e ajude, ó Pai, na sua recuperação. Deus, temos algumas famílias de nossa igreja que estão precisando de cuidados Teus devido a problemas de saúde. A família do irmão Jonei, a irmã Elisete, ó Pai, cuide deles, ó Deus, ajude-os, ó Deus, a recuperarem o seu problema de saúde que estão vivendo agora, as dificuldades que estão passando, também o Leandro, a Diana, o Gabriel, ó Pai, tome-os debaixo da Tua graça, Senhor, que nada venha faltar e que as medicações façam o efeito necessário, sejam eficazes no tratamento especial da irmã Elisete, ó Deus, que está um pouco mais enferma. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos, está sentindo mais as dificuldades de saúde, ó Pai. Tome também a família do irmão João Batista, a irmã Fabiana, João Paulo, Roberto, ó Deus, cuide, ó Deus, para que o tratamento que eles estão fazendo para a Covid surta o efeito necessário, eles não tenham nenhuma dificuldade e que essa doença, ó Deus, embora eles estejam acometidos por ela, elas
ela possa acontecer, ó Deus, de forma branda, nenhuma dificuldade maior eles venham a passar, e que também nos dias normais, como tem acontecido, eles venham a se recuperar e nada demais venha acontecer com nenhum deles. Tome, ó Deus, essa família, ó Deus, proteja-os, ó Pai, de todo o mal. Também a irmã Rosilane pede, ó Pai, pela situação que estamos vivendo. Não é fácil, muitas incertezas, muitas informações desencontradas. Ó Deus, venha ajudar-nos, venha abençoar-nos, ó Pai, socorrer-nos nesse tempo. Abençoe o Brasil, abençoe o mundo, mas especialmente os teus filhos que estão em meio a toda essa turbulência, ó Pai. Tome-os, ó Deus, em tuas mãos, vem colocar diante de ti a vida do Enzo e da Dávila, ó Pai. Dê a eles o que eles precisam, ó Pai. Ajude-os, ó Deus, em tudo, em todas as suas necessidades, ó Deus. Que a tua misericórdia os acompanhe em todo o tempo. Também essa irmã agradece pelos cuidados teus sobre a vida dela e dos seus familiares, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Nós nos alegramos juntamente com a irmã Rosilane, porque ela tem sentido o teu cuidado e também, ó Deus, nós percebemos os teus cuidados na vida deles. Obrigado por isso e nós participamos com eles dessa alegria. A irmã Rosa vem pedir, como sempre, pela família e bens, pela Igreja Batista em Nova Suíça. Ajude-nos, ó Pai, a andarmos firmes, sempre guiados pela Tua palavra, orientados pela Tua vontade, ó Deus, a sermos obedientes aos Teus propósitos para a vida dessa igreja, ó Deus. Também, ó Deus, eu peço pelos nossos governantes, juntamente com essa irmã, ó Senhor, venha dar luz, seriedade, compreensão de suas responsabilidades, temor a Ti, ó Deus, para que não tomem nenhuma decisão baseada em interesses próprios, em interesses politiqueiros, mas sim para o bem do povo. Tome, ó Deus, esses corações dos nossos governantes em Tuas mãos. Também por todo esse processo de vacina no nosso município, no estado, no país e no mundo, ó Deus, que essa vacina, que esse recurso venha, entendemos que ele vem de Ti, para abençoar as pessoas, ó Deus, e que as pessoas se voltem a Ti com gratidão, por Tu dares sabedoria aos homens e eles desenvolverem através dos métodos, dos meios científicos, essa vacina que pode realmente ajudar no enfrentamento dessa pandemia. Ó Deus, que ela chegue a todos de forma indistinta, Pai, e que esse mal possa ser amenizado ou debelado de uma vez por todas. A irmã Liene pede pela sua família, ó Deus, principalmente pelos seus irmãos. Senhor, venha ajudá-los naquilo que eles precisam. Se há falta de temor a Ti, conversão, que isso aconteça. Lembro da irmã Elci também. Ajude, ó Deus, ampare-a na sua saúde física, também na sua saúde espiritual, que a cada dia ela possa crescer mais no conhecimento de Ti. Peço a Deus pelo Max, pelo João Davi, pelo Antônio, ó Deus. Tome cada membro da família da irmã Eliane em Tuas mãos, ó Deus, que o Teu amparo, a Tua provisão esteja sobre esse lar o tempo todo, ó Deus. Senhor, são essas orações que fazemos a Ti, certos, ó Deus, de que o Teu amor por nós nunca falhará. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, um cântico que agora, na verdade, foi até foi colocado dentro do inário para o culto cristão, não é? Foi adicionado alguns anos atrás e se transformou no hino, mas nós cantávamos como cântico e nós vamos cantá-lo agora, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, o cântico, o hino que diz de todas as tribos, povos e raças. Esse é um cântico missionário, é uma profecia missionária que fala que de todos os lugares do mundo teremos pessoas vindo para louvar a Ti, pessoas se convertendo, se tornando adoradoras do único Deus. Que essa oração cantada
se concretize. E nós oramos por isso e vamos orar também através dessa letra. Então vamos louvar juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Bem, irmãos, vamos retomar aqui então esse tempo de culto onde nós reservamos para um estudo, mas um estudo mais em forma de conversa, não tão formal, não é? Que nós fazemos sempre às quartas-feiras e estamos estudando o capítulo 23 do livro de Provérbios, onde encontramos várias recomendações do Senhor para o seu povo ali nas Escrituras. Aliás, para todo aquele que quiser abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus. Nós já vimos um tópico desse capítulo há 2 semanas atrás. Só para lembrar, nós vimos recomendações relativas ao domínio próprio, os versículos 1 a 3. Nós veremos hoje recomendações relativas a riquezas, versículos 4 e 5, recomendações relacionadas ao invejoso, versículos 6 a 8. Nas próximas semanas, nós veremos recomendações relativas à sabedoria, versículos 9 e 23, recomendações a respeito dos órfãos, versículos 10 a 12, recomendações relativas aos filhos, versículos 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25 e 26, recomendações relativas ao pecado, versículos 17 e 18, 19 a 21, 27, 28 e 31 e 32, e recomendações relativas à bebida, versículos 29 e 30 e 33 a 35. Quero convidá-lo então já de imediato a que abra a sua Bíblia ou então o seu celular ou notebook ou tablet, qualquer meio que você use para ler a palavra do Senhor. Lá então em Provérbios 23, nós leremos os versículos 4 e 5. Provérbios, de número 23, versículos 4 e 5. Acharam, irmãos? Muito bem, então vamos ler. Vou ler na minha versão, que é a NVI, que eu tenho usado agora mais costumeiramente. Versículos 4 e 5. Não esgote suas forças
tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Irmãos, são recomendações importantes que o sábio está fazendo para o seu filho e também para todos nós. Então, recomendações relativas a riquezas. Que recomendações, então, que esse sábio está dando lá para o seu filho? A recomendação é a seguinte, deixa eu avançar um pouco mais. Ele está dizendo o seguinte, isso, não se canse buscando coisas passageiras. Não se canse buscando coisas passageiras. Deixe-me dar a primeira informação desse tópico, que nós vamos pensar agora. Ser rico não é pecado. É possível ser rico e piedoso ao mesmo tempo. Irmãos, prestem atenção sobre a ideia do tópico e sobre essa questão da riqueza. Não se canse buscando coisas passageiras, e as riquezas são exemplos de coisas efêmeras, coisas que passam rapidamente, coisas que as pessoas acham que vão desfrutar para sempre e não vão desfrutar. São riquezas, são posses, o poder também é efêmero, é passageiro. Então não adianta, não se deve colocar o coração em coisas assim, coisas que são, na realidade, passageiras e que daqui a pouco você não terá mais, ou que daqui a pouco você não desfrutará mais disso, ok? Então, se você tiver que colocar o seu coração, colocar a sua atenção, investir as suas forças, que sejam em coisas realmente perenes, eternas, que você vai poder desfrutar para sempre. Irmãos, não é pecado ser rico. A Bíblia nunca condenou a riqueza como pecado. A Bíblia sempre condenou o amor à riqueza, ou o amor ao dinheiro. Aliás, chama esse Deus, né, onde que a pessoa pode servir como sendo um Deus, chama de Mamon. O amor a Mamon, né? A adoração a Mamon. É o único Deus que o Novo Testamento cita o nome, o único Deus falso, né? Que o Novo Testamento cita o nome, Mamon, riquezas, né? Então, na verdade, parece que naquela época do Novo Testamento, eles consideravam a existência de somente dois deuses: o Deus verdadeiro, né, Jeová, e o Deus das riquezas, Mamon. Porque, de fato, se você para de buscar as coisas que são eternas, e as coisas eternas são coisas que valem a pena, relativas ao caráter do Deus verdadeiro, Jeová, se você deixa de buscar as coisas do Deus verdadeiro, você acaba buscando as coisas do Deus falso, de Mamon, o Deus das riquezas, ok? O Deus do dinheiro. São aqueles prazeres fugazes, que muitas vezes as pessoas se iludem e ficam buscando, achando que pode viver de um prazer para o outro. Aliás, o prazer é um tirano, irmãos. Normalmente a pessoa, para se satisfazer, ele acaba tendo que buscar prazeres maiores e mais intensos e se torna escravo dos prazeres. Mas em relação às riquezas, é possível sim ser um crente com riquezas. A Bíblia não condena em nenhum momento as riquezas, não classifica como pecado. O problema é quando as pessoas fazem das riquezas o seu Deus. Então é possível alguém ser rico e crente, e uma pessoa piedosa, temente a Deus? Sim, é possível. Eu já falei
em outros tempos, que o rico, e Deus abençoa algumas pessoas com a riqueza, para que o rico possa abençoar aqueles que têm falta, ser bênção na vida dos pobres. E ao mesmo tempo, o pobre abençoa a vida do rico, porque permite ao rico exercitar a sua misericórdia. Todos são beneficiados, ambos são beneficiados por isso. Então é possível sim ser mais rico, ser a pessoa mais rica que existe, mas também a mais piedosa. Aliás, a Bíblia nos traz um exemplo clássico dessa possibilidade lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3, quando Deus dá o seguinte testemunho a respeito de Jó. No versículo 1, vamos ler o versículo 1 antes. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Versículo 3 agora. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Ao mesmo tempo que Jó era o homem mais rico do Oriente, ele também era o homem temente a Deus, o homem piedoso. Olha o que Deus fala a seu respeito lá no versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, meu querido irmão, não confunda a riqueza com pecaminosidade. Nem toda pessoa fica rica porque lança mão de meios escusos. Muitas vezes Deus abençoa as pessoas com riquezas para abençoar os pobres. Muitos usam os seus recursos para abençoar o reino, não é? Não naquelas igrejas onde há exploração, mas são pessoas que liberalmente, sem querer nada em troca, contribuem de forma espontânea para o sustento da casa do Senhor, para o sustento dos ministérios. Então, só reforçando essa ideia que nós estamos vendo agora, o problema não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O problema não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. É essa que é a grande questão. Quem vai ser o seu Deus? O problema não é a pessoa ter de fato dinheiro. O problema é a pessoa viver em função do dinheiro. É a pessoa considerar-se infeliz, vive o tempo todo insatisfeita e colocar a razão da sua vida nas riquezas, em possuir bens. Eu fico muito impressionado com a quantidade de pessoas que têm muito e sempre acham que é insuficiente e ficam correndo, trabalham todos os dias da semana, dormem pouco, aproveitam pouco da vida ter mais. Então há uma insaciedade, né? Acho que é essa a palavra, porque elas colocam o seu coração nisso, né? E não se satisfazem com aquilo que Deus está lhe dando. Então o problema não é carregarmos o dinheiro no bolso, mas entronizarmos o dinheiro no nosso coração, né? A pessoa que se cansa, investe esforço, energia para ficar rica e faz desse propósito, né? Faz disso o propósito da sua vida e acaba acumulando para si tribulações, sofrimentos, tormentos, angústias sem fim. Irmãos, essa pessoa muitas vezes ela acaba flagelando, maltratando, trazendo dores profundas à sua alma. Sabe por quê, irmãos? Porque a riqueza tem pés ligeiros.
A riqueza tem asas ágeis, ela se dissipa, como a ilustração que o versículo nos traz. Você está olhando aquela ave, naquela águia alçando o voo, e você contempla aquilo, de repente vai embora. Esse é um bom exemplo para a riqueza. Ela pode se dissipar tão rapidamente quanto vem, né? Como uma neblina que não suporta quando o sol se torna mais forte. São como bolhas de sabão, né? Era tão bom brincar com bolhas de sabão, né, no passado. Talvez as crianças hoje não brinquem disso, mas eu me lembro que nós pegávamos aqueles canudos de mamão, não é? Da folha do mamão, aqueles canudos que são ocos, isso é que a gente usava para assoprar. Então, às vezes via aquelas bolas enormes, todas coloridas devido à passagem da luz ali, não é? Mas coloridas sim, mas vazias por dentro, ocas, de repente, tuf, cadê aquela coisa linda, maravilhosa, bela aos olhos, mas que não tinha nada que a sustentasse? Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo, nessa breve reflexão que vamos fazer hoje, colocar a confiança nas riquezas é como mirar uma águia que agita suas asas rumo às alturas do céu e desaparece no horizonte. Ou seja, não é permanente. As coisas dessa vida não são permanentes. Por isso que o nosso depósito precisa estar nas mãos eternas de Deus. E nós precisamos nos preocupar em depositarmos para a eternidade. E a primeira coisa que devemos fazer é depositar a nossa própria vida, para que tenhamos uma eternidade feliz. E a Bíblia ensina que Deus, ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final, até aquele grande dia, quando Jesus voltar e nos levar para estarmos com Ele. Aonde você tem depositado a sua vida? Em que você tem investido a sua vida? Eu tenho recebido muitas mensagens nesses últimos dias e eu não sei como que as pessoas tiveram acesso ao número do meu celular. Mas parece que houve ah, um acesso permitido, né? Houve um ataque de um hacker que permitiu acesso a milhares de números de celular. Então, eu tenho recebido mensagens de pessoas de outros países. São grupos que fazem aplicações financeiras. E são tantos grupos que estão surgindo hoje em dia. E eles garantem que são sólidos. Irmãos, quantos grupos desse aqui mesmo, na nossa cidade, em Nova Friburgo, bem próximo aqui onde eu morava, construíram um prédio e afirmavam ser um grupo sólido, podiam confiar os investimentos, as poupanças desse grupo, que eles estavam investindo bem para multiplicar o investimento. De repente, de uma hora para outra, faliram e os donos e os proprietários, né, os que comandavam a empresa, desapareceram. É isso. Não vale a pena investir nessa vida, mas vale a pena investir na vida eterna, onde aquele que recebe o nosso investimento não vai falhar conosco de forma alguma. O ser humano veio para esse mundo, ou vem para esse mundo sem nada, e vai partir daqui sem nada. Sem nada. Não custa lembrar duas coisas, dois ditados, né, que são usados frequentemente. Um diz que não há caminhão de mudança em enterro. Então não tem um féretro lá e um caminhão de mudança carregando as bênçãos, os bens, os móveis, né,
aquilo que o morto tem para ser enterrado junto. Não há caminhão de mudança e enterro. E também outro ditado que diz que em caixão não há gaveta, não é? Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada, ninguém vai levar nada dessa vida. A única coisa que você vai levar dessa vida é a decisão por Cristo. Por isso você precisa abrir o seu coração e receber a Cristo o mais rápido possível. Você pode viver 10, 15, 20, 100, 110, 120 anos, mas ainda assim a vida será rápida e será breve. Não importa a quantidade de dias. Isso frente à eternidade que espera todos nós. A grande decisão da sua vida é onde você passará a eternidade. Então, invista a sua vida em Deus. Receba Cristo no seu coração. Passe a viver para Ele e ter a vida abundante que Cristo lhe oferece. Aí o seu coração será satisfeito. Cristo satisfaz a nossa alma. Muito bem. Eu quero ver então com os irmãos também um outro tópico que diz assim: outro tópico diz assim: recomendações relacionadas ao invejoso. Recomendações relacionadas ao invejoso. Vamos ler os versículos 6 a 8 de Provérbios 23. Então pegue lá a sua Bíblia mais uma vez e vamos ler os versículos 6 a 8. Amém? Bom, leiamos então. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, come e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Então, meu irmão, cuidado com o invejoso. Aqui nós vamos ter, então, algumas recomendações relativas ao invejoso. Irmãos, a inveja é um sentimento reprovável, é um defeito de caráter gravíssimo, é um problema de caráter. Não é difícil, de vez em quando, nós sermos tentados pela inveja. Olharmos aquilo que o outro possui não com bons olhos, não com gratidão. Olharmos o sucesso do outro não com alegria, ok? É interessante que isso não se restringe apenas a coisas terrenas. Muitas vezes, até na obra do Senhor, isso pode acontecer, não é? O pastor de tal igreja, ele é tão dinâmico, ou então tal igreja, ela está crescendo tanto, e a nossa igreja está ficando aquém. Olha só, a gente olha, em vez de nos alegrarmos, nos contentarmos, estarmos satisfeitos com o crescimento da outra igreja, nós acabamos olhando aquilo com maus olhos, e às vezes até duvidando se aquele crescimento tem acontecido de fato dentro da vontade do Senhor. Irmãos, então precisamos estar sempre atentos. Você também, meu amigo, né, que está me assistindo, que ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica, olha que eu disse ainda, hein? Nós precisamos ter esse cuidado de, quando alguém vier compartilhar conosco uma bênção recebida, um sucesso alcançado, que nós também nos alegremos com ele, que nós olhemos aquilo com satisfação, né? Que o parabenizemos com a sinceridade dos nossos corações. Só que a inveja não é simplesmente desejar. Vamos ver um pouco mais o que é, de fato, a inveja.
não é somente desejar o que o outro tem. Você tem aí, mais do que desejar o que é do outro, ou desejar ser, não, ou ser como o outro, ter inveja de sentir tristeza pelo sucesso do outro. Então, o invejoso, ele simplesmente não deseja, não somente deseja aquilo que o outro tem, ou então não somente deseja ser como o outro é, mas ele sente tristeza quando o outro alcança alguma vitória na vida, ou sente tristeza quando o outro passa, tem características melhores do que a dele, alcança, quem sabe, posições melhores do que a dele, né? Ou então porque o outro tem habilidades melhores do que ele. Então, aí, em vez de se sentir alegre, se sente triste pelo aquilo que o outro é, pelo que aquilo que o outro tem. Então, quando o outro obtém sucesso, alguma forma de sucesso, em vez de se alegrar, se entristece. Irmão, se isso está acontecendo contigo, com você também, meu amigo, isso pode ser sintoma de um coração invejoso. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu tenho orado pelo crescimento de outras igrejas na nossa região. Eu oro para que o Senhor dê membresias saudáveis a algumas igrejas, porque eu entendo que quando as igrejas do Senhor se tornam saudáveis e várias igrejas se tornam saudáveis, todo mundo lucra com isso, né? Isso acaba se contagiando positivamente outras igrejas e também a nossa cidade. Então, precisamos orar, nos alegrar com o outro, nos alegrar com o sucesso do outro, sucesso de outras igrejas. Não é? Quando alguém vier te contar alguma coisa que ganhou, alguma coisa que conquistou, você tem que se alegrar, parabenizar e se rejubilar com o bem desse irmão. Mas o invejoso, ele não é assim. Muitas vezes até, e o texto fala isso, o invejoso recebe alguém na sua casa, mas ele é um baita hipócrita. Olha só o que está escrito aí na sua tela. Sua aparente hospitalidade não passa de falsidade. Seus lábios expressam fraterna acolhida, mas seu coração maquina o mal contra o seu hóspede. Meu irmão, o invejoso muitas vezes recebe alguém de forma calorosa, né? Chama para ir na casa, recebe muito bem aquelas pessoas próximas, né? Mas infelizmente não passa de armadilha. Aquele invejoso está secretamente, lá no íntimo do seu coração, desejando o mal daquela pessoa. Você possivelmente já passou pela experiência de ser recebido muito bem por alguém e não depois de muito tempo perceber que aquela pessoa agiu nas suas costas, não é? Agiu te prejudicando, e que na realidade quando ela o recebeu muito bem na sua casa, aquilo tudo foi mera falsidade, mera hipocrisia, porque no seu íntimo o que ele desejava era o seu mal. Isso é típico de um invejoso. O invejoso te trata bem, mas ele cresce com o fracasso do outro. Ele deseja o fracasso do outro para que de alguma forma ele venha se sobrepor, ele venha se realçar. Isso é coisa de invejoso. Então precisamos ter muito cuidado. Se você sabe que alguém é invejoso, não aceite ir para a casa dessa pessoa, não aceite conviver com ela. A única coisa que você pode fazer é orar por ela. E se ela for flagrada tendo atitudes desse porte,
tem que ser advertida, confrontada biblicamente, você sozinho, e se ela persistir, ela tem que ser disciplinada pela igreja, não é? Porque isso é pecado, irmãos. Isso é pecado, não tem outra forma de tratar o pecado, a não ser disciplina bíblica para aqueles que são membros de uma igreja, não é? Então, o invejoso, ele é uma pessoa falsa. Olha só o que ele faz. Só um minutinho. Acompanha aí, por gentileza. O invejoso fala uma coisa e sente outra. Há um descompasso entre sua boca e seu coração, entre suas palavras e seus sentimentos. Irmãos, isso é o invejoso. Isso é o suprassumo da hipocrisia. Ele quer o seu mal. Ele fala coisas boas para você, mas sente outra no seu íntimo. A sua boca fala uma coisa, mas o coração deseja outra coisa. Então há uma grande distância entre aquilo que o invejoso fala e aquilo que ele sente. Coitado do invejoso, não é? Ele vive de uma forma e sente outra. Há um eterno conflito ali. Somente Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, usando a palavra de Deus para transformar esse coração pecador, esse coração invejoso. A Bíblia sempre fala que nós devemos ser íntegros. Então, quando vamos lidar com o outro, nós precisamos ser íntegros, precisamos ser sinceros, transparentes, não é? Muitas vezes é preferível a franqueza, você chegar e falar, eu não gostei disso, ou você está crescendo realmente de forma honesta, não é? Do que você guardar algum tipo de sentimento ruim e a boca falar uma coisa, mas na sua mente, no seu coração, você está sentindo e pensando outra coisa. Então, tome cuidado, fuja do invejoso, fuja dos banquetes, da acolhida, da hospitalidade do invejoso, porque no íntimo ele está planejando o seu mal. E aquilo que você desfrutar na companhia do invejoso, mais tarde vão te provocar nojo, né? O versículo 8, conforme nós lemos, diz assim: você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Então, devido a essas atitudes estranhas, né, hipócritas do invejoso, quem recebeu a acolhida do invejoso, né, e toma conhecimento de quem ele é, ou sabe quem ele é, acaba sentindo nojo daquilo que ele desfrutou na companhia do invejoso. Até mesmo a comida não lhe cairá bem, não é? Aquela cordialidade toda demonstrada até mesmo pelo hóspede, isso vai ser desperdiçada, porque ele deseja o mal no final das contas, né? As palavras do invejoso acabarão te fazendo mal ao coração. É ruim, irmãos, quando a gente sabe que uma pessoa é invejosa. E muitas vezes essa pessoa quer falar bem de outra, ou quer falar bem de você. E você sabe que o coração dele não está dizendo nada daquilo. Então essas palavras não caem bem em nossos ouvidos. Então cuidado com o invejoso. Acautele-se. Fuja da pessoa invejosa. Amém, irmão? São recomendações do sábio para o seu filho. E a recomendação de Deus também para os seus filhos. Vamos orar e logo após eu gostaria de dar algumas instruções. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão clara, tão prática. Nós podemos realmente aplicá-las em nossas vidas, ó Deus. Não permita, ó Pai, que os nossos corações se voltem para coisas passageiras dessa vida, ó Pai, mas que se voltem para os valores do reino
que são eternos. Não permita, ó Pai, que percamos tempo com o homem invejoso, dando atenção à pessoa invejosa, ó Pai. Porque com certeza aquilo que ele falar, a forma como ele vai lidar conosco, acabará nos trazendo mais mal do que bem. Senhor Jesus, que as tuas recomendações e as advertências desse capítulo estejam nos ajudando a viver melhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já abrimos as inscrições para o culto de domingo. Então, conforme a conversa que nós tivemos, nós achamos por bem, então, abrirmos as inscrições normalmente, mas caso a situação da pandemia no nosso município continue da forma grave como está, principalmente a quantidade de leitos disponíveis no Raul Sertã, que é o hospital municipal onde a maioria das pessoas buscam atendimento. Então, principalmente se esse marcador, né, da quantidade de leitos ocupados no Raul Sertã, principalmente UTI, tiver do jeito que está ou se agravar, até sexta-feira nós vamos dar uma palavra se vamos cancelar ou não o culto de domingo, os cultos de domingo. Faremos uma transmissão online do culto, porém a portas fechadas, ok? A portas fechadas, certo? Faremos o culto da manhã, somente com o pessoal que vai estar operando a transmissão, operando o som, instrumentista, ministério de louvor, culto da noite também, somente som, transmissão, ministério de louvor, não é? Somente essas pessoas que estarão presentes, ok? Faremos culto a portas fechadas, mas faremos a transmissão ao vivo desses cultos, caso a gente não tenha condições de manter os cultos no domingo, né? Conforme já mencionei anteriormente. Mas abrimos as inscrições. Dê o seu nome. Aliás, estou fazendo uma campanha aqui. Você que vai no culto da manhã, se possível, cada um vai avaliar as suas condições, suas possibilidades, venha também para o culto da noite. Nós estamos percebendo uma queda na frequência dos cultos da noite. Então, aqui está feita a campanha, venha para o culto da noite. Venha de manhã, sim, mas também se esforce para vir no culto da noite. Irmãos, estamos tomando todos os cuidados necessários de higienização, medidas sanitárias. Irmãos, têm presenciado e visto o esforço que a igreja está fazendo nesse sentido. Então, se você pode, tem condições de estar no culto da noite, venha no culto da noite. Não falte de manhã, não. Venha nos dois cultos. É saudável para um crente reservar o domingo para estar na casa do Senhor, tanto de manhã quanto à noite. Faça essa prova e você assim vai ver o que eu estou falando. Tá bom? Embora a transmissão do culto seja algo necessário, mas não substitui o culto presencial. Eu ouvi essa semana um pastor falando, e eu concordo com ele. Na verdade, a transmissão do culto pela internet não é o culto coletivo, o culto da igreja, irmãos. É um culto doméstico, né? Então você tem lá um momento em que a família, e nem sempre a família, às vezes cada um fica no seu canto, mas seria ideal a família se reunir para participar do culto junto. Mas observe, isso não substitui, não é igual ao culto coletivo. Então, se você pode estar presente, eu sugiro, eu te oriento, melhor dizendo, não apenas sugestão, é recomendação pastoral, que você esteja presente também no culto da noite. Mas é claro, cada um dentro das suas possibilidades e também convicções nesse tempo que estamos vivendo. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Aliás, um último aviso, não se esqueça de que estaremos encerrando a conta da igreja no Banco Bradesco agora, essa semana. Certo? Aliás, é isso. Na semana que vem, melhor dizendo. Até o final de março. Então,
a partir de agora, use o número da conta da igreja do Banco do Brasil. Tem aparecido na tela aí, no momento dos avisos, a agência, o número da conta, para que você anote, né? Então, você que faz uso de movimentação bancária e gosta de depositar seu dízimo, sua oferta, através de depósito, transferência, né? o que for, então você deve anotar esses dados para que a partir da semana que vem nós vamos usar somente a conta do Banco do Brasil, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela doce presença do Pai. Amém.